4º episódio, tá sabendo? Hoje é dia... Peraí, só um pouquinho, eu vou acertar o ano. Hoje é dia 24 do mês 4 de 2024. 24 de abril. Esse mês a gente tem uma série de datas históricas. Quer falar um pouquinho a respeito? Quero falar sobre o feriado que caiu no domingo, que eu fiquei arrasado. É isso que eu quero falar. Mas agora eu já superei. Ó, sim, né? É um ano de muitos aniversários, né? Além do meu, do seu, do Gui, Lucas, né? A gente tem que comemorar, ou melhor, o meu aniversário, mas tem que relembrar algumas datas bastante delicadas, né? Eu vou usar esse termo nesse momento, porque eu imagino assim, que quando um fato passa a ser um fato histórico e lembrado por anos, por décadas, algo que este fato representa precisa ser lembrado pela sociedade por anos, por décadas depois, porque existe alguma coisa nesse episódio que não pode ser esquecida. Essa é a sensação que eu tenho. Ninguém lembraria, por exemplo, um fato histórico, um episódio de pouca relevância. Mas se algo é importante, é porque dentro desse cenário ele causou uma mudança em paradigmas, em valores, em concepções, né? E que isso, naquele momento, reverberou, né? E até hoje a gente tem que olhar para isso. Então, quando a gente começou a pensar nesse episódio e você começou a listar tudo que estava fazendo aniversário, né, esse ano, e por esses dias também, né, pelo que você me contou, eu fiquei impressionadíssima, assim, impressionadíssima. Então, a ideia desse episódio é a gente falar um pouco sobre isso e fazer um gancho final num assunto que a Angélica gosta bastante, valendo aqui um café da sala dos professores para quem adivinhar com qual assunto a gente vai terminar esse episódio. Mas é uma surpresinha, não vai começar com o Irã, tá? Ó, não vai, tá bom? Ó, Deus do céu. Você não vai falar dos modelitos hoje? Foi. Hoje pela manhã eu acordei, porque ontem eu usei branco, então hoje eu tinha que usar preto. Todo aluno sabe que eu intercalo cores. Aí eu perdi um pouco o controle essa semana, ontem eu usei branco, então hoje eu tive que vir de preto. Então eu obriguei a Angélica a vir de preto também. Não tem nada assim, simbólico, de energia, nada. Mas é que ontem eu usei branco. Muito bem, então vamos lá. Tá bom. Cláudia, e gente, realmente, a gente não dá conta de fazer pauta e de discutir pauta. A gente não dá conta. São tantas coisas acontecendo que eu acho que a gente podia fazer um podcast todo dia, a gente não daria conta. Os meninos não vão aceitar. Eles não vão aceitar, exatamente. Aliás, os produtores executivos já estão aqui fazendo assim. Enfim, 200 anos da primeira Constituição do Brasil, o Brasil Império, 25 de março de 1824, certo? 824, nossa! 200 anos da primeira Constituição. Essa é uma data que eu acho que pode ser trabalhada um pouquinho aí nos vestibulares, então... Deixa eu fazer uma pergunta bem de ignorante, assim. Essa foi a primeira. A versão que nós estamos usando, a de 88, né? De 88. É a segunda versão? Não, é a sexta. Sexta versão. Sexta ou sétima. 1824, 1934, 1936, 1964. São 6 ou 7 versões. Então a última... Existe uma certa periodicidade para se atualizar esse documento ou não? Não deveria. Por exemplo, os Estados Unidos, eles fizeram uma Constituição e eles seguem essa Constituição até hoje, né? Olha só! Eles só têm uma Constituição. Agora tem uma coisa, né? É óbvio que a história dos Estados Unidos é infinitamente diferente da história do Brasil. Nós temos percursos completamente distintos. Então não dá nem para comparar. Às vezes eu me irrito um pouco com essas histórias que as pessoas fazem. Mas e o país tal, Veja se dá para estabelecer analogia, né, Cláudia? Se não... Eu acho que não dá, né? Não. Agora, existe uma certa crítica eu acho que particularmente dos historiadores com relação a isso.
de que esse número de constituições acaba indicando uma certa instabilidade na história política, né? Por que a gente não conseguiu fazer uma Constituição e a manter? Existe uma crítica muito grande, essa Constituição foi feita pelo Pedro I, de que, eu acho que ela tinha 179 normas, alguma coisa assim, de que ela foi, na verdade, uma imposição, né? Então, com a primeira Constituição, você já tem um processo que era de cima para o povo. E a Constituição, ela tem que ter uma participação popular, né? Ou do representante da sociedade, né? Então, talvez... Sabe o que eu lembrei? Os meninos não vão lembrar disso. Mas no momento em que a Constituição ela estava sendo elaborada... Constituinte. Lembra que existia na TV, gente, um momento constituinte, em que eles comunicavam à nação o que havia sido discutido e decidido naquele dia. Eu me lembro disso, de achar bem chato, assim, porque acho que eu era muito jovem, mas eu me lembro de falar, nossa, vai começar aquele negocinho que fala da Constituição, sem ter noção, né, do que ali significava. Mas você vê, em 88, ela é ainda uma Constituição atual? Eu creio que sim. E a despeito de algumas falhas, eu não sei, eu não sou jurista, né? E a despeito de algumas emendas, eu acredito que a gente tem leis que são elogiáveis em muitos casos. Eu acredito sim que a gente tem. E já aproveitando e falando disso, pode falar. Eu estava pensando que semana retrasada que a gente falou de datas e eu falei, esse negócio tem cara de vestibular. E isso tem muita cara de vestibular. E depois isso tem cara de tema de redação. Mas se a gente for pensar, por exemplo, que a Constituição ela é um documento garantidor, né, de civilidade, né, e nós trabalhamos com a ideia, né, de garantir movimentos e comportamentos e instituições que garantam, né, as nossas relações sociais de uma forma equilibrada, justa. E o nosso avanço enquanto sociedade. Eu acho que discutir a Constituição num tema de redação, num recorte, né, falando sobre essa questão dos direitos garantidos e dos deveres também ali determinados, eu acho que tem muita possibilidade aí desse recorte aparecer, sabia? E sabe o que eu acho interessante, Cláudia? É que, de uma maneira geral, nós somos tão descolados, né? Não existe coesão com relação a esse aspecto jurídico, né? Porque, assim, se você perguntar para as pessoas, de uma forma geral, o que é uma Constituição? Onde ela... Que ligação ela tem com você? E, gente, a Carta Magna, a Constituição, eu acho que é uma das coisas que tem que ter mais respeito. Exatamente isso que você falou, é o garantidor da organização do Estado, da organização da nação e da forma como a gente pode seguir evoluindo. Então, é uma coisa que tem que ser tratada com respeito, é uma coisa que tem que ser discutida, né? Sim, seguramente. Então, por isso eu acho que num ano desse, né, de aniversário, talvez a gente volte a encontrar esses assuntos nas provas, né, nas propostas de redação. Eu acho que tem um potencial grande. E já falando em Constituição, deixa eu só falar uma coisa. Você sabe que o Banco Central lançou uma moeda comemorativa, né? Você comentou. Você chegou a ver a moeda? Não. O Gui vai ter que dar os pulos dele essa semana. O Gui, acha 2 moedas comemorativas pra gente, tá? A gente precisa achar essa moeda comemorativa, né? Fala que ele põe a foto dela aqui ele do vai seu achar. lado, ela vai aparecer aqui assim. Né? Ele vai achar, ele vai colocar a fotinha. Vamos ver se a gente consegue achar essa moeda. Falando em Constituição, posso já aproveitar e puxar um outro gancho? Deve! Sabia que eu fui me assistir domingo passado, né, no nosso episódio, eu achei que eu sou muito travada. Então eu vou tentar ser mais espontânea. Então você vai perceber nesse episódio que eu vou mexer mais os braços. Pra mostrar que eu sou dinâmica. A última vez eu tava mexendo na minha cadeira e você mandou eu parar. Foi, mas é porque me irrita. Então, assim, ser espontâneo não é ficar girando. Não é fácil, viu, gente? Não é fácil trabalhar aqui não, viu? Não mexe muito. Tá bom. Vai. Falando em Constituição, gente, hoje é dia? 24 de 4 de 2024. Amanhã, 25 de abril, 40 anos do movimento Diretas Já. Outro gancho para vestibular que não pode ser deixado de lado.
Os jornais estão, já durante toda essa semana, os jornais já estão puxando esses assuntos e discutindo esses assuntos. Então, vamos começar do começo. Começamos do começo. Vamos pegar um jovenzinho, nosso aluno, que está ali ouvindo a gente. Começa bem do começo dizendo assim, ó, Diretas Já. Explica esse nome rápido. Diretas Já foi um movimento popular que deu suporte para uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional, aquilo que se chama de PEC, proposta de emenda constitucional Dante de Oliveira, para estabelecer o voto direto para o Executivo. A gente queria o povo votar, deveria escolher o seu representante. o seu presidente. O seu presidente. Exatamente. E nós já Executivo, tá? De uma forma geral, tá? Mas a gente não, mas já escolhíamos, por exemplo, os nossos representantes municipais, estaduais. Faltava escolher, então. Sim. Então, o que acontece? Nós, durante muito tempo na nossa história, nós tivemos esses votos diretos. De 1964 a 85, nós tivemos ali 20, 21 anos, a história ficou atrelada ao governo militar depois daquele golpe civil-militar. E a partir deste momento, de 64 a 85, sim, nós não tivemos voto direto. Suspensão das eleições para presidente. Exatamente. E em 84, a gente já estava começando a sair daquele período de governo militar. O Dante de Oliveira, inclusive foi uma coisa assim, né? Esse moço era ninguém, e ele ficou super conhecido. Eu não sei se ele tinha intenção disso ou não, mas ele ficou super conhecido. Ele propôs o quê? Ele propôs uma emenda constitucional para que a gente tivesse, então, votos diretos. Aí que eu queria lembrar você. Existe uma diferença entre PEC, porque se fala muito aí, né? Muito. PEC, proposta de emenda constitucional. O que significa isso? Significa que você vai lá na Constituição e você vai acrescentar alguma coisa. Você vai já tem sobre o assunto. Exatamente. E a diferença de proposta de lei. Quando você fala de uma proposta de lei, você tem uma ideia sobre alguma coisa. Essa ideia vai ser discutida, essa ideia passa por comissões. Então, a proposta de emenda constitucional, ele tem um pouco mais de força, certo? Uhum. E aí, o Dante de Oliveira vai lá, propõe as eleições diretas. Isso acaba arregimentando uma multidão gigantesca. Tem uma foto maravilhosa, foram 100 mil pessoas na Praça da Sé. Eu já vi essa pedindo uma foto as diretas, né? Exatamente, uma foto histórica, tá? Então, e por que a gente está falando exatamente dessa data? Gente, é amanhã, 40 anos, é amanhã, certo? Por que a gente está falando dessa data histórica? Nós estamos falando disso basicamente por quê? Porque está relacionado diretamente à questão histórica, que é super importante para a gente, a forma como a gente foi conduzindo aí essa transição do governo militar para o governo civil. Uhum. Então, isso está muito embrenhado aqui na questão aqui da história do Brasil. Eu ia te falar mais uma coisa, agora eu lembrei. No dia 25 de abril de 1984, foi votado. Vocês aceitam ou não aceitam essa PEC? Quando você diz vocês, quem é o Congresso, certo? O Legislativo. E você lembra do número de votantes? Eu sei que é um abuso fazer isso, mas a maioria votou a favor. Foi um seguramente, número, porque aconteceu, mas foi um número estrondoso que votou a favor. Entendi. Foram menos de 10 abstenções e eu acho que algumas dezeninhas, não foi um número muito grande, que votou contra. Porém, aconteceu uma série de eventos que acabou dificultando a ida de muitos parlamentares para o Congresso.
Então, muitas pessoas não votaram, não se conseguiu o quórum mínimo para aprovar essa emenda em 84. Aconteceu uma série de eventos, certo? Então, muitas pessoas, muitos parlamentares não conseguiram chegar até lá. Tá. Eu acho que isso vale a pena ser depois pesquisado pelos alunos e isso é um gancho bem bacana para os vestibulares, tá? Entendi. Ok? Vamos pra frente? Vamos! Quem mais que tá fazendo aniversário? Gente, amanhã também, hein? Hoje o dia foi escolhido a dedinho, né? Foi. Amanhã. Amanhã, 50 anos da Revolução dos Cravos. Nossa, acho que deve ter algum portal aberto no mês de abril. E pra história, né? É. Porque, Só faltava eu nascer no mês de abril. Exatamente. 50 anos da Revolução dos Cravos. Você nasceu em que mês? Eu nasci no dia da Constituição, 5 de outubro. Olha só, Angélica. 5 de outubro, dia da Constituição. Acredita isso? Acredita isso? Você é de outubro. Acertada, né? É. Libriana, né? Libriana. Você nasceu que dia? Eu sou do dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. Você é de que dia, Gui? 15 de novembro. Novembro. Você? 15 de novembro, proclamação da República. Eita, coisa você? boa. 18 de janeiro. 18 de janeiro. Esse aí é um Janeiro é férias, você nem recebe presente, né? Nem festa de aniversário. É porque também gastou já. No Natal, né? Então, ai meu Deus. Bom, vamos lá. Gente, 50 anos da Revolução dos Cravos, vamos falar um pouquinho disso? Vamos, né? Porque acho que essa é uma... Eu não sei quando você fala disso, eu tenho quase a sensação de ver uma questão sobre isso, assim, sabe? E a gente que não é da área fica pensando, mas por que será que o pessoal fala tanto dessa Revolução dos Cravos, né? Fala, Angélica. Eu quero depois saber do nome, por que esse nome. E eu sei que tem muitos componentes históricos aqui que são muito importantes. Vamos lá. Quais são os fatos? Vamos lá. Os fatos são o seguinte. Na década de 1920, Portugal teve uma revolução e se instaurou uma ditadura em 1926, em Portugal. Tá. Vou lembrar você que o começo do século XX foi um tanto quanto instável. Tanto que esse começo do século XX vai nos levar onde? A Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial. Sim. Foi um momento de muita ruptura no que a gente tinha construído na história até então. A gente altera fronteira, a ordem dos impérios começa a se dissolver. Bom, eu não vou nem fazer a lista, porque senão a gente vai pegar todo o tempo. A questão é, o início do século XX no mundo foi um momento de muita ruptura, de muitos novos modelos para tudo que você imagina. E isso causa instabilidade. A gente já falou disso em outros momentos, em outros episódios aqui. Só que a gente estava falando do presente. Exatamente. A questão é o seguinte, em 26 se instaura uma ditadura em Portugal. Certo. Mais ou menos na década de 30, começo da década de 30, quem vai assumir a liderança em Portugal vai ser um professor de economia chamado Salazar. Professor. Salazar não era um militar, ele era um professor de economia, certo? E aclamado e apoiado pelos militares, ele assume a liderança desse país de Portugal que vivia sobre essa autocracia. Um pouco mais que autocracia. Por quê? Porque você tem um regime que passa a ser repressivo, um regime que passa a ser opressivo, certo? Então a gente está falando um pouco mais do que autocracia. A gente está falando de um regime mais estruturado, ok? Certo. Muito bem. O que vai acontecer? Esse período nós chamamos de salazarismo. Por quê? Porque esse período do governo de Salazar, ele consegue reunir características que são semelhantes a outros governos na Europa nessa mesma época. Por exemplo, Franco na Espanha. Você se lembra daquele quadro Guernica? Você sabe que o Guernica é um quadro que foi feito por causa da Revolução Franquista, né?
Bom, Franco na Espanha, Mussolini na Itália, certo? Hitler na Alemanha. Então, todos esses governos, eles reúnem algumas características comuns que a gente vai encontrar aqui também no governo de Salazar. Passou a Segunda Guerra Mundial, o salazarismo continua vivo. E aí tem um detalhe muito interessante, porque depois da Segunda Guerra Mundial, a geopolítica se define na Guerra Fria. Ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos duas grandes potências, que são Estados Unidos e União Soviética. O mundo dividido em leste e oeste, capitalismo e socialismo, certo? E aí sempre vem uma pergunta, mas espera um pouquinho. Portugal estava na Europa Ocidental, era uma área de influência dos Estados Unidos. Qual é o posicionamento dos Estados Unidos perante esse governo salazarista? E é uma coisa muito curiosa, sabe por quê, Cláudia? Os Estados Unidos usavam como base militar algumas áreas coloniais de Portugal. Eu entendi. Para atacar países árabes e para fornecer apoio a Israel. Então, Portugal acabava conseguindo manter esse salazarismo sob os olhos distraídos dos Estados Unidos. E por que eu estou falando particularmente de Portugal? Você poderia me perguntar, tá, mas e os Estados Unidos com relação a Franco? O que eu quero mostrar para você? Que o salazarismo foi o governo ditatorial mais longo que a Europa teve. 48 anos. Nossa. 48 anos, certo? Foi o último governo ditatorial e o último império colonial. Foi o último país europeu a dar a independência para suas colônias, particularmente as suas colônias africanas. Isso. Ok? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tudo bem? Toco? Sim. Toco. Então tá. É óbvio, né, que a gente não vai se estender muito nisso, a gente vai falar dos aspectos mais gerais, né, porque senão vai virar uma aula de história e eu, como geógrafa, acho que não tenho nem competência para falar do traçado histórico. O que me interessa aqui é só o aspecto geopolítico, né? O que acontece é o seguinte, Salazar manteve Portugal em guerras coloniais que foram extremamente dispendiosas. Portugal chegava a gastar cerca de 20% a 30% de todo o seu orçamento na área militar. Essas guerras coloniais contra quem? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, principalmente esses três, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, começa a ocorrer um processo de descolonização na África e na Ásia. As últimas áreas coloniais europeias entram num processo de descolonização, num movimento de independência. E Portugal não largava o osso. Não larga o osso. Angola e Moçambique brigando e Portugal não largava o osso. Portugal tinha um serviço militar obrigatório de 4 anos. E nesses 4 anos, 2 anos se passavam nessas guerras coloniais. Então os portugueses viam os seus filhos, os seus maridos, os seus pais, os seus parentes voltando da África em caixões ou voltando mutilados. Certo? Certo. E isso tudo começa a gerar um incômodo crescente num Portugal que era extremamente empobrecido, extremamente atrasado numa série de questões. Porque veja, eu já depois da Segunda Guerra, é inegável que existe uma modernidade acontecendo em toda a Europa. É inegável, entendeu? E Portugal se mantinha paralelo, à margem de toda essa modernização que acontecia. E você ia perguntar alguma coisa? Não, eu ia te perguntar, porque então, na verdade, eles estavam meio que parados no tempo, vivendo um mundo paralelo, né? E de novo, enquanto era inegável o avanço da modernização em toda a Europa. Tá. E aí? E aí o que vai acontecer? Esse desgaste todo acaba solapando, acaba fazendo com que a população se incomode com tudo isso. Salazar
veio a falecer, mas o salazarismo continuou. Certo? Certo. Ou seja, quem assumiu o governo a partir dali mantém as mesmas características desse governo. Um governo centralizador, um governo que se joga as guerras coloniais e vai por aí afora. O professor, ele morre em que ano? O professor morre em 1975, acho que ele morre em 1970. 1970. E vai até 74? E em 74 que a gente vai ter o fim do salazarismo. Então são 4 anos ainda sem ele, mas até 70 ele esteve no poder. Até 1970 ele esteve no poder. Ele falece no poder. Exatamente. Entendo. E daí quando ele morre, quem assume dá continuidade para todas essas características e continua a manutenção dessas guerras. Mas já com um certo esvaziamento ali de poder? Porque se você vai contar a história de que aí existiam todas essas dificuldades vividas pelo povo, imagino que ali não foi da noite para o dia. Eu não diria esvaziamento do poder, eu diria numa crescente insatisfação popular. Certo. Porque eu não consigo esvaziar esse poder, que é um poder repressivo. Deixa eu perguntar, 70 ele falece, aí assume um novo. Como é feito esse processo? Não é eleição direto, a cúpula militar é que vai escolher. Entendi. Tá? Entendi. Nada direto. Tá. Nada E direto. aqui em 74 eles vão viver algo parecido com a gente? Não. Aí o que vai acontecer? Existia uma insatisfação da população. Todo mundo entendeu isso, né? E não era só porque você via... É porque eu estou fazendo uma conta aqui, 74 para 84, está tudo tão perto, né? Tá, né? Tá perto mesmo. O que acontece? Não é só porque as pessoas viam os seus chegando em caixões, que sempre vai ser uma coisa chocante. Aliás, se você me permite abrir um parênteses, é também o que derrubou os Estados Unidos no Vietnã, né? Ah, sim, foi. Esse é um dos maiores baques que os países sofrem, que eles não conseguem lidar. Enfim, não é só por isso. O que causava insatisfação na população era uma pobreza, uma falta de recursos indescritível. A maior parte das províncias de Portugal não tinham médicos. A mortalidade infantil era um número tão elevado que parecia que você estava falando de um país africano e não de um país europeu. Eu entendo, porque existia um super foco na guerra, né? Exatamente. O analfabetismo era uma coisa assim tão gigantesca, é o que eu estou te falando. Quando você olha os dados dessa época, você fala, gente, mas não é possível que eu esteja falando de um país europeu. Porque quando a gente pensa na Europa, você pensa naquela coisa chique, elegante, aquela coisa mais evoluída, não é? É pastelzinho de Belém, eu penso. Pastelzinho de Belém, ela pensa nos outros. Mas enfim, o que acontece? O que acontece é que esses indicadores, eles são assustadores. Cláudia, e é ontem, né? Vocês não são de 70, eu sou, mas é ontem isso, é muito próximo. É muito próximo. E o que vai acontecer? Já existia essa insatisfação popular e é essa população que está entrando no serviço militar obrigatório. Essa população, são essas novas gerações que veem as suas mães, os seus pais insatisfeitos, que estão entrando nas Forças Armadas. E aí, o que vai acontecer? A organização de um movimento das Forças Armadas. Foi um movimento de militares, não do alto escalão. Foi um movimento de militares do escalão médio, composto principalmente por capitães. Esses capitães começam a se organizar, começam a organizar as tropas, eles saem às ruas para derrubar esse governo militar. Então quer dizer que o movimento ele vem de dentro do próprio exército em razão de uma inquietação com as decisões mais verticalizadas. Exatamente. E aí?
E Como é que eles aí, fizeram esse movimento? fantástico, não é? Você pensar como que ocorreu essa organização, né? Porque eu imagino que foi algo bastante surpreendente, né? As tropas se organizam, saem às ruas. E quando elas saem às ruas, e foi uma coisa muito interessante, os soldados, os capitães... Porque eu fiquei pensando, eles vão lutar contra quem, né? Pois é, aí é que tá, eles não vão lutar contra quem, eles vão exigir que quem está mandando no país saia dessa posição. Nossa. Eles não querem assumir o poder. Mas isso não seria uma insubordinação? Isso seria uma insubordinação. Agora veja, você tem... Não, eu estou dizendo isso porque assim, eu fico imaginando que na cabeça deles esse conflito foi um negócio que deve ter tirado... Bom, Mas, tiraria meu sono ali, hein? Cláudia, pensa bem. Essa insubordinação não deve ter tirado o sono deles, por quê? Porque eles estavam ali não por uma opção. Eles estavam ali por quê? Porque eles estavam sendo fisgados, eles estavam sendo empurrados por uma crença, por um conceito que não era deles. Nossa, porque se a gente for pensar, né? Vou usar aqui uma lógica que eu não sei se faz sentido. Tô pensando alto. São 48 anos que você falou? O quê? 50 anos, né? 50 anos. Cara, coisas que você acreditou... Ela tem um pouco de dificuldade com data, vocês perceberam? Mas ele de português, né? E se você for pensar, né? Coisas que eram muito importantes há 50 anos não se justificam mais, né? Por exemplo, se você falar assim pra mim, Cláudia, há 50 anos as pessoas faziam isso, acreditavam nisso, e isso era o que motivava esse grupo a decidir por tal coisa. Esse intervalo de tempo é gigantesco, né? As gerações mudam. Por mais que antigamente mudasse com menor rapidez, mas mudam, né? As gerações que se sucedem, elas têm novas ideias. Era impossível imaginar que fosse durar tanto tempo. Eu estou impressionada como durou. E eu vou te falar uma coisa. Você vai ver, vocês vão ver isso em todos os jornais. Sem nenhum efeito compensatório. Vocês vão ver isso em todos os jornais, certo? Então, o que a gente está discutindo aqui, Cláudia, é o que todos estão falando, não é? São os fatos. São os fatos. E assim, esses fatos estão sendo falados em todos os lugares neste momento, né? Sim. Por isso, a nossa preocupação é que vocês estejam calibrados aí para as questões de vestibular, não é isso? Porque o que nós estamos falando aqui são de datas e informações que estão nas questões dos vestibulares. Sim, exatamente. E é essa a minha indignação, assim, né? São 50 anos. Cláudia, a maior parte dos portugueses, assim, mesmo, a maior parte dos portugueses tem essa data do dia 25 de abril de 74 como a data mais importante para o país. Mais importante, inclusive, do que Portugal ter entrado na União Europeia. Olha só. Bom, continuamos? Sim. O que nós vamos falar agora? O que acontece? Tem alguns aspectos assim que são muito interessantes. Eles se organizaram, quando eu digo eles, esse escalão mais baixo das Forças Armadas, particularmente do Exército, se organiza. E a senha para eles saírem às ruas é uma música, eu não vou lembrar o nome, mas é uma música que você vai ouvir muito por aí também. Eles vão às ruas e eles falam para as pessoas não saírem das suas casas, não saiam das suas casas. Então veja, eles vão para as ruas para derrubar o poder e ele pede para todo mundo, eles pedem para todo mundo não saiam das suas casas. E as pessoas saem. E aí o que acontece? Esse movimento das Forças Armadas, esse MFA, ele tem o apoio popular, certo? E aí eles não sofreram nenhum tipo de oposição? Sim, aconteceu lá um fato ou outro em que uma tropa que era mais fiel a um alto escalão tentou bancar. Sim. Mas não conseguiu, foram pouquíssimas, eu acho que teve 4 óbitos nessa revolução. Nossa! Então isso foi uma coisa muito... Portugal sempre se orgulhou muito disso. Nós fizemos uma revolução. E gente, foi uma revolução. Nós fizemos uma revolução sem derrubar sangue. Nós fizemos uma revolução segurando o quê? Então, aí que vai entrar os cravos? Segurando um cravo. Revolução dos cravos, por quê? Porque
As pessoas nas ruas pegavam cravos vermelhos e colocavam dentro das baionetas dos soldados. Explica o que é baioneta. Acho que é melhor você, porque eu tenho ela na Você minha não cabeça. sabe o que é. Eu tô vendo um cano assim, ó, meio grosso. Mas aí eu pensei num cravo, eu falei, do jeito que eu tô imaginando, se esse negócio fica aqui assim... A arma e o cravo você coloca dentro. Mas ela não é muito comprida. Eu acho que a baioneta é grandona, Não, né? você tá pensando em algo assim, né? Não, eu acho que ela é maior do que isso. Gui, você arranja depois um desenho. O Gui, depois você coloca o desenho da baioneta, com cravo, né? Os cravos vermelhos, né? Pegava na rua. Não pegaram na rua. Não pegaram. Tem um detalhe aí que... Aliás, eu já te falei isso. Tá cheio de detalhe interessante. Você sabe de onde veio os cravos? Não. Ai, ela sempre é empolgada, alguém reparou já? O dia que eu fizer isso aí, eu infartei, tá? Você sabe quem tava lá? Jura que você não sabe? Deve ter sido um desses personagens que ela já teve, esse chilique aqui durante o... Gente... Quem estava lá? Sebastião Salgado. Ai, gente, todo mundo conhece Sebastião Salgado? Claro que sim. Todo mundo conhece? Não, se Faz falar sim, que não conhece, pelo amor de Deus. faz sim. Conhece, todo mundo conhece. Sebastião Salgado. Tava lá. Ele e a esposa, acho que Leia, a esposa dele, eles estavam exilados, creio que na Espanha ou em Paris, alguma coisa do gênero. Quando eles ouviram que a Revolução estava começando, eles entraram num carro e foram para Portugal. E aí, quando ele chega, Sebastião Salgado, esse fotógrafo brasileiro, assim, é um artista mesmo, né? Quando ele chega em Portugal, ele vê toda aquela revolução acontecendo e ele começa a tirar fotos. Mas ele não era fotojornalista. Cláudia, ele se torna fotojornalista neste momento. Olha que coisa marcante. E mais interessante, essas fotos que ele tirou são inéditas. E elas vão ser apresentadas pela primeira vez no mês que vem, lá no Museu de Imagem e Som de São Paulo. Olha, gente, a exposição. Deve ter o passeio virtual dessa exposição. Depois a gente passa para eles, não é? Imaginando que essas fotos aí vão aparecer também em prova. Eu acho que vai aparecer em prova. Tem uma coisa mais legal também. Mas de onde é que veio o cravo? Então, tem um repórter da Folha, acho que é Rui Castro, Rui Costa, alguma coisa do gênero. Tem um repórter da Folha que ele estava lá. Gente, tinha um monte de brasileiro lá. E assim, brasileiros notórios. E ele estava lá em Portugal. E aí eu li uma reportagem ontem dele dizendo assim, olha gente, eu estava lá, participei de tudo. E muita gente me perguntava de onde vieram os cravos. E na reportagem ele diz assim, eu perdi a oportunidade de perguntar de onde estavam vindo os cravos. Aí ele fala, mas eu fiz o meu trabalho de casa e eu descobri de onde estavam vindo os cravos. De onde eles estavam vindo? Tinha um restaurante que estava fazendo aniversário. E o dono do restaurante pediu para a funcionária, chamada Celeste, para comprar cravos vermelhos, uma braçada de cravos vermelhos, para dar para os clientes. Quando começou essa manifestação toda, o dono do restaurante falou assim, olha, não vamos abrir. Imagina, você vai abrir um restaurante aqui, agora no meio de uma revolução? E a moça saiu com a braçada de cravos vermelhos. E quando ela passou por um comboio com os soldados, o soldado pegou um cravo e colocou na baioneta dele. Olha isso. E aí ela passou a distribuir os cravos, as pessoas olharam, correram nas floriculturas, pegaram os cravos e começaram a distribuir os cravos. Legal, não é? Isso foi em Lisboa? Isso foi. Tá? Então... Entendi tudo. Entendi tudo. Vocês entenderam também? Estou impressionado. Impressionado. E aí depois, o depois realmente vai ficar para depois, que o que a gente está discutindo agora é só essa data, né? Tá, é só então, essa data. Foi 84, depois 25? 25. 84 você está falando do quê? Não, tô falando aqui. Ó. Ah, tá. Você está falando dos 40 anos da Direta Já. Isso, 84, 70. 25 de abril, hein? É amanhã, né? Isso. Então, ó, 84 e 74. Estou guardando essas duas datas na minha cabeça. E os 200 anos da Constituição. Exatamente. Beleza? Fechamos? Fechamos. Fechamos. O que você está sabendo mais? Deixa eu pensar.
Bom, aí agora a gente tem que falar sobre a questão... O que mais causou Essa espanto nesses últimos dias? Eu continuo super conectada às novas situações de conflito, né, no Oriente Médio, né? Quem que não está angustiado com isso? Porque assim, outro dia eu estava pensando a respeito, né? Eu tenho a sensação que lá nada passa batido. Ninguém vai deixar algo sem resposta. E as respostas ali, eu não sei se diplomaticamente elas são ouvidas. Então eu estou um pouco preocupada porque está entrando também uma relação de financiamento e tem eleição para acontecer em países que apoiam alguns países que estão envolvidos. Então assim, ó, eu estou bastante preocupada. Por mais que essa semana a gente não tenha vivido uma explosão, né? Eu acho que a situação ela ficou um pouco mais tensa no plano nos bastidores. Não sei, o que você me diz? Para a gente resumir essa semana, porque em algum momento a gente vai ter que ter um episódio para tratar só disso, né? Olha ela, será que ela quer um episódio para isso? Pra gente resumir. Qual que é a coisa que ela mais adora de falar? Que ela adora falar? Semana passada ela falou, que delícia quer falar disso. O que era? Eu lembro. Era a Rússia. A Rússia é uma delícia. Delícia, Rússia. Tinha um negócio que era uma delícia. Não, é que geopolítica é uma coisa maravilhosa. Mas, gente, não chega a dar aguinha na boca? Não. Dá, como não? Ai, é maravilhoso Pipoca com vinagre e dá água na boca. Dá salivação. Nossa, pipoca com vinagre. Gente, bom, Cláudia, funciona assim. Nós temos um conflito em curso que se iniciou em outubro do ano passado. É um conflito entre Israel e o Hamas. Certo? 6 meses já? Porque foi outubro, nós estamos em abril, 6 meses. 6 né? meses. Fico pensando que daqui 40 anos alguém vai estar falando disso no podcast. 40 anos da guerra que começou no dia. Exato, como a gente está falando agora, né? Louco isso, né? Claro que é. Não, na verdade, a gente está vivendo um monte de fato histórico. E eu acho que é só por isso que a gente resolveu fazer um podcast, porque senão eu não ia estar fazendo esse negócio. É muito fato histórico. É muito, exatamente. Lá em outubro a gente vai ter um conflito se iniciando entre Israel e Hamas, certo? Qual é o problema de qualquer tipo de conflito no Oriente Médio? Bom, qual é o problema? São todos os problemas do mundo e principalmente vidas que se perdem, né? Vidas que se perdem, esse vai ser o primeiro problema que a gente tem. Mas a questão é, o Oriente Médio tem um contexto geopolítico que faz com que tudo que aconteça lá tenha ligações regionais e mundiais. Tudo. E nada é ligação fácil, né? Não é um negocinho que você fala, entendi. Não, isso aí já volta no passado. Exatamente. Meu Deus do céu. Em princípio, o que a gente tem? Tradicionalmente, os países europeus e Estados Unidos são aliados de Israel. Eles apoiam Israel. Certo. Na maior parte da história, a gente tem sempre o apoio dos Estados Unidos para Israel. Tá, entendi. Tá. Bom, o que acontece é que Israel tem uma série de opositores dentro do Oriente Médio. E um dos opositores de maior peso é o Irã. No islamismo, nós temos diversas vertentes, eu já falei isso para vocês, nós temos as duas principais vertentes, que é o xiismo e o sunismo. De uma maneira geral, nós temos o predomínio do sunismo no Oriente Médio. O Irã é um país que tem 90% de população xiita, certo? Então, ele já é uma exceção naquele conjunto ali. Ele é um país que tem muito petróleo, ele é um país que tem muita força, ok? E ele é um país liderado por ayatolás. Então, a estrutura política ela está subordinada à estrutura religiosa, ok? Muito bem. O que vai acontecer? É tipo um escolhido, né? Mais ou menos isso. É uma sucessão religiosa, assim. E aí, o que não vai... é um negócio assim entre normais, pessoas humanas, né? Não. Tem um negócio ali. É um aspecto, divino, né? Isso. O que aconteceu é que o Irã é acusado de ter relações com grupos extremistas, como, por exemplo, o Hezbollah,
que é do Líbano, tá? Algumas semanas atrás, a embaixada iraniana na Síria, em Damasco, capital da Síria, foi atingida. E algumas pessoas proeminentes do Serviço de Segurança das Forças Armadas ali, da Força Militar do Irã, foram mortas. Isso causou confusão. E aí, Israel não assumiu o atentado, mas também não negou o atentado. Certo? Não assumo, não nego. Ok? Não, acabou. Certo? E aí já estava todo mundo esperando, aguardando algum tipo de resposta do Irã. E essa resposta vem quando? Vem na semana anterior, em que o Irã manda... Ai, você sabe o que eu entendi agora? Você sabe, na minha cabeça, me perdoe, a gente já tinha falado sobre isso, mas foi tanta coisa. É verdade, a gente não falou dos drones. Não falamos dos drones. Meu Deus, é verdade. E na minha cabeça, o nosso último episódio, não tem mesmo, você tem razão, não tem. Aconteceu, olha gente, quer ver? Vou fazer aqui uma pausa. Momento doméstico. Essa daqui, no dia que começou a confusão, era um domingo à noite. Domingo à noite. A gente gravou na quarta, domingo à noite. Eu me lembro que você me falou, você tá vendo o que tá acontecendo? Não tinha saído ainda no Brasil, eu tava assistindo CNN. Isso mesmo, foi logo depois que a gente gravou. Gente, ficamos, eu e você, com a TV ligada domingo, e eu tava esperando ali. Terceira Guerra, né? Você também? Eu não sei vocês, eu cheguei já me despedi das plantas, porque eu falei pensando, ó, não tive dengue, nem Covid essa semana, é isso, é a Terceira Guerra, tá pronto, é isso aí, é agora. E aí, então, o que aconteceu? O Irã manda algumas centenas de drones para lá. Nossa, é verdade. O drone, ele é um veículo relativamente lento, né? É um mosquitão. É um mosquitão. E aí foi uma coisa muito curiosa, porque eles estão mandando drones, todo mundo está sabendo que os drones estão chegando, um tempo depois eles mandam os mísseis, mas foi tudo tão avisado, né? Tudo muito avisado. Mandaram e-mail, notificaram, sim, todo mundo sabia. No elevador. Não tinha como não saber. Exatamente. Todo mundo sabia. Horário. Exato. Não, e era mesmo, né? Claro. A gente estava assistindo no jornal. E o pessoal falou, vai chegar umas 3h30 da manhã. O povo falando, daqui a meia hora chega, espera aí. Não é? Aquela coisa louca, né? Foi. E aí vale lembrar que Israel tem 3 sistemas de defesa, acho que são os mais estruturados. O grande sistema de defesa dele é o domo de ferro. Isso. O domo de ferro é um sistema assim fantástico. Você tem uma série de radares que vai fazendo leitura, certo? Cruzando. Vai fazendo leitura e qualquer tipo de detecção, de alteração de pressão atmosférica, de calor, eles começam a construir a possibilidade de ter ali um míssil, e aí eles conseguem calcular milimetricamente o trajeto do míssil. E se esse míssil for cair numa região povoada, eles vão abater. Se esse míssil for para uma região despovoada, eles não abatem. Certo ou não? E aí ficou todo mundo assim, tá, mas o domo de ferro vai funcionar, né? Aí ficou todo mundo assim, mas espera aí, será que ele lançou aquele monte de mosquitão pro domo de ferro ficar meio perdido? Eu me lembro de ouvir isso. Mas funcionou, tanto que as imagens, a gente estava lá assistindo também, né? Tava lá uma imagem de Israel parada e a gente lá assistindo, daí de repente você vê, tchá, 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 não era? Depois você vê uma cena, né? Deles caindo assim, né? Exatamente. Aquela cena eu fiquei impressionado. Aí o que Acho que eu mandei uma mensagem pra você dizendo, agora vai. É verdade. Agora foi, né? Aí o que acontece? Bom, Israel tem que responder. Tem que responder. Certo? Tem. Israel tem que responder. Qual é o problema de tudo isso? O Irã tem tecnologia de energia nuclear. E desconfia-se que ele tem ogiva nuclear. Israel também tem. E um confronto direto entre esses dois países levaria, muito provavelmente, a um conflito com ogivas nucleares.
E eu vou lembrar a você que a última vez que a gente viu uma ogiva nuclear estourando foi em 45 sobre Nagasaki, certo? Então isso é uma coisa que deixa todo mundo meio assustado. Para piorar, e assim, para piorar mesmo. Ah, não tá ruim. Não, ainda não. Tá ótimo. Os Houthis. Guerra Civil Iemenita? Iêmen? Guerra Civil? Iêmen sim, mas guerra civil não. Vai devagar aí. Em 2011, o Iêmen entrou numa guerra civil. Existe um grupo no Iêmen que dominava o poder, que era aliado à Arábia Saudita. E os Houthis, que são aliados ao Irã. Ok? Esses Houthis queriam tomar o poder. Então se instalou ali uma guerra. Irã ajuda os Houthis e a Arábia Saudita ajuda o outro grupo. Hello? Você está enxergando o que eu estou enxergando? Meu Deus do céu. Você está enxergando? Não é fantástico isso? Agora é hora de você falar, Misericórdia. Então assim, Cláudia, você está olhando para uma mini guerra fria. Você está olhando para uma mini guerra fria no Oriente Médio. Ela está empolgada. Alguém acredita que ela está empolgada? Mini guerra fria no Oriente Médio. Arábia Saudita de um lado e Irã do outro lado. O Iêmen é uma guerra proxy. É uma guerra por procuração. Aquelas típicas da Guerra Fria. E aí, para resolver? Mas a sensação que eu tô tendo agora é que isso pode ser bom, né? Pelo menos a gente não vai morrer, né? Onde? Quem? Quando? Numa terceira guerra nuclear. Porque se eles ficarem ali resolvendo as questões dessa forma, não é mais seguro? Com uma bomba nuclear? Sim, Angélica. Não, né? Por quê? Porque o que acontece? Você tem grandes potências aliadas a esses países. Uma guerra direta pode envolver as grandes potências. Então. E o Brasil não tá completamente separado disso. Nós temos aliados. E, aliás, para a gente vai dar um perrengue bom. Meu Deus! Você pensa bem, nós somos tradicionalmente aliados com os Estados Unidos, mas nos últimos anos, quem tem dado suporte ao Brasil, e um suporte robusto, são os BRICS. E Índia e China, eu ia falar e China e Rússia e Estados Unidos estão exatamente em polos opostos. Olha o perrengue do Brasil nesse ponto. E aí, para terminar, tá? O que vai acontecer? Os Houthis também atacam Israel. Tá ótimo. Irã ataca Israel, Houthis atacam Israel. E o Hezbollah também ataca Israel. Quem é o Hezbollah? Você já ouviu falar de Sabra e Shatila? Não. Só eu que não. Sabra e Shatila? Ninguém? Em 1982, teve um massacre nos acampamentos de Sabra e Shatila. Esses acampamentos ficavam no sul do Líbano. Eram acampamentos de palestinos. E você tinha outras nacionalidades ali. E esse acampamento sofreu um ataque, assim, foi uma coisa tão brutal. O grupo de milícias ali entrou e simplesmente atirou em todo mundo. Foi uma coisa assim, Cláudia, quando você vê as cenas, você não quer ver as cenas. Você simplesmente não quer. Você não quer olhar o que aconteceu em Sabra e Shatila. É uma coisa assim... Cara, não dá, você não quer ver. Aí o que acontece? Os órfãos de Sabra e Shatila criam o Hezbollah. Hezbollah nasce em 82, no momento em que Israel é acusado de estar no comando, ou pelo menos como participação nesse massacre de Sabra e Shatila. Nossa, mas todo mundo tem um pé numa história muito difícil e triste, né? É tudo muito difícil, é muito raivoso, é muito ódio, né? E é tudo muito prolixo, não é? É tudo muito prolixo, né?
E as coisas elas não ficam numa página do passado. Parece que ele é um passado constante e permanente, né? Ele fica sendo reaquecido e turbinado, né? De novas decisões complicadíssimas. Nessa região, né? Agora você falando, né? Nós temos aqui uma guerra fria, nós temos vários atores que se recombinam. Mas ninguém está ali para discutir, está todo mundo ali com com o seu passado colado ainda, né? Pulando aqui dentro, né? E aí é engraçado, né? Porque quando você acha... Vai dar errado tudo isso, né? Tem como... Assim, vou fazer uma pergunta bombástica, igual a gente fez aquele dia da ONU, e a gente já está caminhando para o final. Angélica, tem como resolver? Tipo assim, existe na história desse povo, desse grupo, desses países, algum episódio em que eles se acalmaram e negociaram tratados, um acordo que acalmasse a situação? Se sim, estou vendo que você falou que sim, os momentos eram mais favoráveis, ou você acha que esse momento que nós vivemos no mundo, que é esse momento de disruptura, num lugar como esse, em que isso já é muito aguçado, né? É muito latente. Você acha que a disruptura para essa situação ela fica mais perigosa ainda? O que nós estamos vivendo aqui chega a contaminar também esse cenário? Nós estamos vivendo uma época complicada. Acordo de Camp David em 79 entre Egito e Israel. Desculpa. Não está certo. Camp David entre Egito e Israel? Sim, entre Egito e Israel. Depois a gente teve um acordo entre a Palestina e Israel. Acordo de Oslo, em 93, entre Palestina e Israel. Então nós tivemos alguns acordos que apaziguaram por breves momentos. Realmente a gente acreditava que o acordo de Oslo... Esse aí eu me lembro de ouvir falar. Que ele ia dar certo. A gente acreditava. Mas nesse cenário nós não temos lideranças fortes a ponto de fazerem movimentos de acordo. Em Israel você tem uma liderança em que uma grande porcentagem dos israelenses tem uma insatisfação latente. Antes de começar toda essa movimentação desses ataques, o Benjamin Netanyahu já estava passando por uma condição de insatisfação popular, acusado, dentre outras coisas, de corrupção, de autocracia e vai por aí afora, certo? E agora, mais ainda, continua crescendo a amargura de grande parte da população sobre a liderança dele. Neste momento, eu acho assim meio difícil que a gente consiga apaziguar por meio de acordos. Vamos esperar os próximos episódios? E esse episódio a gente foi meio tristona, né? Acho que é a cor preta. Esse episódio, por você sempre estar tão feliz, você estava tão meio, né? Mas também, gente, misericórdia. Olha só assunto joião. Mas tem umas coisas que são gostosas de discutir. São tudo. Então, todo mundo ficou sabendo? Agora tá todo mundo sabendo. Então, fechamos o quarto episódio. Sim. A gente se encontra daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias. É importante você compartilhar esse vídeo, curtir a gente lá no YouTube, compartilhar a gente no Spotify e avisar para as pessoas que esse podcast existe. A gente vai ficar bem feliz, tá bom? Vai lá, segue a gente. Até!